Pessoal, boa tarde. Estamos aqui para a nossa terceira monitoria do semestre. Hoje, no dia 25 de abril, vou abordar os três últimos crimes que foram lecionados pelo professor Fred na turma de seguindo um parágrafo terceiro do Código Penal, no artigo dele, daqui a pouco, motivo de haver mesmo crime em duas normativas legais diferentes. Lembrando que o homicídio culposo é uma das modalidades do crime de homicídio, então, olhando para um cenário maior, pensando ainda em homicídio, a objetividade jurídica sempre é a vida humana extrauterina, do início do parto até o momento em que é caracterizada a morte cerebral de uma pessoa. Todo esse intervalo de tempo é tutelado pelo crime de homicídio, né? Qualquer lesão à vida que aconteça nesse intervalo de tempo vai ser tutelado pelo tipo penal de homicídio, na sua forma consumada ou tentada. Sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum, sujeito passivo também, qualquer pessoa, não exige nenhuma característica especial nem do autor, nem da vítima. E a pena, aqui na pena que eu gostaria de enfatizar o porquê que tem essa previsão de homicídio culposo em mais de um dispositivo legal. No Código Penal, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Já no Código de Trânsito, é detenção também mais de 2 a 4 anos. Então, percebam que do Código de Trânsito brasileiro é uma pena mais gravosa. E por que disso? Porque o homicídio previsto no Código de Trânsito é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, lê-se como uma situação em que a culpa, nas suas três modalidades, que eu vou abordar futuramente, a culpa acaba gerando um acidente de trânsito que leva à morte de alguém. Então, por conta disso, é que a pena do Código de Trânsito para o crime de homicídio culposo é um pouco maior do que a pena prevista para o homicídio culposo nas demais situações do Código Penal. Mas, no entanto, ainda que seja um pouco maior, ambas as penas são pequenas. Eu entendo elas como pequenas, ambas estão sob o regime inicial de cumprimento semiaberto ou aberto por conta de serem em detenção. Nenhum dos dois vai começar o cumprimento da pena no regime fechado, a não ser que o réu seja primário com maus antecedentes ou então reincidente, apesar de que se ele for primário com maus antecedentes, ainda assim vai aplicar a regra geral do regime de detenção. Vou olhar o quantum da pena para aplicar o semiaberto ou aberto. No caso dos crimes que são punidos com detenção, apenas se o réu for reincidente é que ele vai começar no regime mais grave de todos, que é o regime fechado, mas essa não é a regra, é medida em caráter excepcional. Mas enfim, então, objetividade jurídica, vida humana extraterrina, detenção de 1 a 3 anos no Código Penal ou de 2 a 4 anos no Código de Trânsito, sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo também. Elemento subjetivo, que é o fundo da nossa discussão aqui. Culpa. O que é a culpa? É a inobservância de um cuidado necessário para evitar o resultado. Então, quando eu sei que eu preciso tomar ou deixar de tomar alguma atitude para evitar um resultado, e aqui é o resultado morte, e ainda assim eu deixo de fazer, pode ser essa culpa inconsciente, quando o resultado, aqui no caso concreto, o resultado morte, quando o resultado morte é previsível, o agente o prevê, o agente não o prevê, é a culpa inconsciente, ou então a chamada culpa consciente, em que o resultado é previsível, o agente prevê, mas espera honestamente que ele não se concretize. Eu entendo que essa questão da culpa consciente, o resultado é previsível, o agente prevê, mas não espera que ele aconteça, é até um pouco, chega a ser um pouco leviano da parte do autor,
Mas se a gente se colocar no caso concreto, existem muitas situações em que, apesar de a gente saber que a gente não deveria tomar aquela atitude ou se omitir em relação a uma determinada atitude, a gente o faz não achando que um resultado tão ruim vai se produzir. Então, é da natureza humana também, às vezes, ir fazendo as coisas meio que de qualquer jeito e esperar que nada de ruim vai acontecer. A gente entrega para Deus e espera que não aconteça, mas infelizmente às vezes acontece. E aqui nesse caso, esse resultado que infelizmente vai se concretizar é a morte de outra pessoa. Então, é importante ter isso em mente. E aqui, quando a gente fala, o resultado é previsível. Previsível para quem? Para o homem médio. O homem médio é um parâmetro que a gente usa no direito penal para entender. Essa pessoa, ela era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou não? Essa pessoa conseguia perceber que esse resultado poderia se concretizar ou não? Então, o homem médio é a pessoa que tem um mínimo de instrução educacional, um mínimo de repertório de mundo, de conhecimento do certo e do errado, para discernir o que é bom e o que é ruim, quais atitudes ela deveria ou não tomar. Esse é o homem médio, é o homem modelo, não uma pessoa de carne e osso, é uma abstração genérica que a gente usa para pautar quando o resultado era previsível ou não. Então, na culpa inconsciente, o resultado é previsível para o homem médio, é previsível para o homem médio, mas o agente, no caso concreto, não o prevê, e na culpa consciente, o resultado é previsível para o homem médio, o agente prevê, mas espera honestamente que ele não se concretize. 3 modalidades de homicídio culposo, de culpa: imprudência, negligência e imperícia. É para culpa de maneira geral, e aqui, né, no objeto da nossa aula, a gente aplica para o homicídio culposo, mas lembrando que essas 3 características da culpa, elas se aplicam para culpa de maneira geral, em outros crimes culposos também. Primeira modalidade. Fazendo só uma observação, um parênteses. Poucos são os crimes culposos, se a gente for fazer um estudo, uma estatística do Código Penal, das legislações especiais, enfim. A figura da culpa não é muito frequente. A gente ouve muito falar, especialmente por conta do homicídio culposo, mas poucos são os crimes que realmente têm uma figura culposa. Não é um padrão, não é uma regra que todos os crimes tenham forma culposa. Aliás, muito pelo contrário, poucos são os que realmente têm, a maioria só acontece na forma dolosa. Fecha parênteses. Modalidades. Imprudência é uma ação perigosa, uma conduta comissiva que expõe a risco outras pessoas, é marcada pela insensatez, pela impulsividade, pelo excesso de falta de controle, enfim. A imprudência é fazer algo que não se deveria, e esse fazer algo que eu não deveria acaba levando, no caso concreto que a gente está estudando, à morte de outra pessoa. Por exemplo, um agente que brinca com um revólver carregado, uma pessoa que, assim, não tem porte, não tem posse de arma, não sabe manusear uma arma, e mesmo assim brinca com um revólver carregado. O que acontece? Esse revólver acaba disparando acidentalmente e atinge e mata uma pessoa. Tinha dolo na conduta? Não tinha. Não tinha dolo. Essa pessoa que estava brincando com o revólver não estava com a intenção de matar o outro. No entanto, a atitude imprudente, ou seja, a atitude insensata, a atitude impulsiva, descontrolada de ficar brincando com uma arma carregada sem ter o preparo para isso, acaba levando ao resultado morte, que é o resultado indesejado. Então, imprudência é relevante vocês guardarem assim: fazer algo que eu não deveria. Fazer algo que eu não deveria, e esse fazer algo que eu não deveria acaba levando à produção do resultado criminoso, nesse caso, ao homicídio culposo. Segunda modalidade, a negligência. A negligência, por sua vez, não é fazer algo, e sim deixar de fazer, é se omitir. A negligência é uma conduta negativa, uma ausência de precaução quando o caso concreto impunha uma ação preventiva para evitar o resultado. Lembrem daquele dito popular, é melhor prevenir do que remediar? Aqui o agente, mesmo sabendo que era melhor prevenir, ele não previne, ele não toma nenhuma atitude de antemão para tentar evitar a produção do resultado. Ele só deixa correr solto e acaba que o resultado se concretiza. Por exemplo, não dar manutenção nos freios de um veículo e atropelar a vítima por uma falha no freio. Aqui eu quis colocar exatamente esse exemplo justamente para ilustrar uma situação que poderia acontecer e na qual poderia se enquadrar o crime de homicídio culposo do Código de Trânsito. Então, aqui, um proprietário de um veículo, sabendo da necessidade de
fazer a manutenção periódica dos freios, não só dos freios, do carro como um todo, deixa de fazer, vai deixando o carro se desgastar, os freios se desgastarem, até que num determinado dia uma pessoa surge, enfim, na frente do carro, ou nem surge, às vezes a pessoa pode até estar na faixa de pedestre e o carro precisa parar para a pessoa atravessar, os freios falham, o carro não para, ele atropela e mata a pessoa. Então, negligência, ele deixa de tomar um cuidado necessário, que nesse caso era a manutenção dos freios, e essa omissão em relação ao cuidado acaba levando a vítima à morte, acaba levando à produção do resultado morte. Então, se na imprudência eu tenho eu faço algo que eu não deveria fazer, na negligência eu deixo de fazer algo que eu deveria fazer. E esse deixar de fazer é que leva à produção do resultado criminoso, do resultado indesejado. E por fim, a terceira modalidade é a imperícia, que é a demonstração de incapacidade ou falta de conhecimento técnico no desempenho de uma profissão ou ofício ou alguma atividade artística que dá causa ao resultado. Imperícia, em linhas gerais, é não ter a expertise necessária para realizar uma atividade e, mesmo assim, ir lá meter o bedelho. Por exemplo, sei lá, dar um curto-circuito na minha casa, eu, que não entendo nada de energia elétrica, que tenho medo de energia elétrica, invento de mexer na fiação, de mexer no disjuntor da minha casa, de fazer qualquer uma dessas atividades para tentar consertar, né, para tentar reparar esse curto-circuito, sendo que eu não tenho experiência, eu não tenho formação para isso, eu não sou engenheira elétrica, eu não sou eletricista, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento em eletricidade. E mesmo assim, eu vou lá, pego a escadinha, subo no disjuntor e começo a mexer. Aí explode minha casa, mata quem tá dentro, e aí? E aí se eu não morrer, né, eu é que vou ser imputada pelo homicídio culposo na modalidade de imperícia. Há exemplo também do que eu coloquei no slide para vocês. Um médico não cirurgião que mata um paciente durante uma operação. Porque o médico, não é porque ele é médico que ele tem expertise em tudo. Então, vamos pensar num médico de família, por exemplo, um médico que está ali no postinho todo dia atendendo as pessoas. Ele é um médico com experiência clínica, não com experiência cirúrgica. Aí, enfim, acaba acontecendo alguma coisa, alguma emergência, e ele tem que operar. Se essa pessoa tiver alguma complicação muito grave em decorrência da conduta médica, ou até morrer em decorrência da conduta médica, vai ser muito complicado para esse médico explicar o porquê que ele, não sendo cirurgião, estava ali operando. Ele vai ter que reunir elementos testemunhais e documentais que atestem que foi uma emergência e só tinha ele de médico, por exemplo. E ele vai ter que se mexer muito para conseguir explicar o porquê que a conduta dele enquanto médico acabou gerando a morte de um paciente. Então, e também não vai ser só uma sanção administrativa. Ele vai ser investigado, muitas das vezes, criminalmente por isso. Ele vai incorrer nas penas no processo crime, enfim, por homicídio culposo. Por quê? Uma vez que ele não é cirurgião, ele não tem a expertise necessária para abrir uma pessoa e fazer uma cirurgia. Ainda que tenha sido uma emergência, tudo isso vai ter que ser comprovado. E até ser comprovado, ele vai se meter numa investigação, num processo crime. Então, o homicídio culposo, o que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça é que não há a intenção de produzir o resultado morte. No entanto, o comportamento do agente acaba gerando o resultado morte, porque ou ele faz o que ele não deveria, ou ele deixa de fazer algo que deveria, ou ele se mete a fazer algo para o qual ele não tem a expertise necessária. Ele não tem experiência prática, ele não tem formação acadêmica e mesmo assim se mete a fazer uma cirurgia numa pessoa e essa pessoa morre. Ou eu me meto a mexer na rede elétrica da minha casa e boto fogo aqui dentro. Então, não existe uma intenção de gerar o resultado, mas existe sim uma falta de preocupação com a própria conduta que acaba levando à produção do resultado. Seguindo. Consumação em tentativa. A consumação se dá no momento da morte da vítima, evidentemente. Homicídio, seja ele culposo, seja ele doloso, vai se dar no momento em que cessa a atividade cerebral. E esse momento da cessação da atividade cerebral, lembrando, está previsto na lei de transplantes, né, que prevê todo o protocolo que tem que ser seguido em caso de abertura de protocolo de morte cerebral
para atestar que a pessoa morreu para poder efetivamente começar o procedimento de transplante de órgãos. Então, até interessante, a título de curiosidades, ler a lei de transplante, que é bastante completo e é bastante interessante entender como é esse processo de atestar a morte cerebral. Seguindo, a tentativa não é possível porque não há tentativa de crime culposo nem tentativa de crime omissivo próprio. E aqui eu vou diferenciar para vocês. No crime culposo, não existe, o elemento subjetivo não é a intenção de produzir o resultado. É diferente do dolo. No homicídio doloso, eu consigo ter tentativa de homicídio doloso porque o agente quer matar outra pessoa. Aqui não existe a intenção de matar outra pessoa. Existe, como eu disse, uma falta de preocupação do agente com a própria conduta, com o próprio comportamento, e essa falta de preocupação com o próprio comportamento acaba levando à morte de outra pessoa. Mas isso não foi intencional. E como não foi intencional, não tem como encaixar a figura da tentativa aqui. Porque a tentativa, e aqui não só para homicídio, para os crimes em geral, a tentativa, tentar fazer alguma coisa, nesse caso, tentar praticar um crime, pressupõe que eu quero o resultado. Aqui eu não quero. Aqui o resultado acaba acontecendo. Seja porque eu nem previ que ele poderia acontecer, seja porque eu previ, mas esperei que ele não acontecesse. Então não existe como eu tentar fazer alguma coisa se eu não tenho a intenção de produzir o resultado. Então, acho que ficou claro. Também não é possível a tentativa nos crimes omissivos próprios, que são aqueles em que a omissão é a elementar do fato típico. Por exemplo, no crime de omissão de socorro, tem eu vou falar bem em linhas gerais, mas depois vocês podem ler o tipo penal da omissão de socorro, que é até interessante para ilustrar um crime omissivo próprio, que é o agente não tem a obrigação legal de prestar socorro, enfim, mas ele tem a possibilidade, no caso concreto, a possibilidade fática de prestar socorro e se omite. Tem outras características do tipo penal, enfim. Mas vejam que o agente, no caso concreto, ele pode prestar socorro para uma pessoa, sei lá, uma pessoa acidentada, uma pessoa que foi vítima de um crime, enfim. O agente pode prestar socorro sem gerar perigo para si mesmo e deixa de fazer. Esse deixar de fazer é que é a elementar do fato típico. Não tem como eu encaixar a figura da tentativa aqui, já que a elementar é a omissão em si. Porque o que seria a tentativa? Seria tentar deixar de ajudar. Tentar não ajudar. Isso não tem como. Tentar não ajudar. Ou você não ajuda ou você ajuda. Se eu vejo uma pessoa acidentada, sei lá, eu tô dirigindo, vejo uma pessoa acidentada. Pior ainda, se eu atropelei uma pessoa e tô vendo a pessoa ela cair destirada no meio da estrada, eu tenho duas opções. Ou eu acelero e vou embora e largo a pessoa, ou eu paro e ajudo. Não existe eu tentar não ajudar. Não tem como, porque como a omissão é que é a elementar do fato típico, não dá para encaixar a figura da tentativa. Então, tentativa aqui não vai se aplicar. Nem nos crimes culposos, nem nos crimes omissivos próprios. E a consumação, nesse caso específico, vai se dar com a morte da vítima. O 121, parágrafo 4º, vai trazer causas de aumento de pena, que são duas, no caso do homicídio culposo. A pena vai ser aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica, profissão, arte ou ofício. Por exemplo, isso aqui se encaixa muito no homicídio culposo na modalidade de imperícia, né? Quando o agente ele não tem a expertise necessária. Nesse caso aqui, quando decorre de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Pode se ligar à imperícia, mas também pode se ligar às outras modalidades, que existe uma normativa, existe um regramento de como aquela profissão, arte ou ofício tem que ser exercida. Por exemplo, no Conselho Federal de Medicina tem o como diz o não conselho, Estatuto de Ética Médica. Não é estatuto, mas é algo nesse sentido. Estatuto de Ética Médica, que diz como tem que ser a atuação médica. A própria Ordem dos Advogados tem o Estatuto da OAB, que pauta como tem que ser a conduta do advogado, e assim com demais, muitas outras classes profissionais, enfermeiros, enfim. Se existe uma normativa técnica que diz como aquela profissão, como aquele ofício, aquela atividade artística tem que ser exercida,
e há, no caso concreto, um descumprimento dessa regra técnica, isso pode ser elencado para fins de causa de aumento de pena. Por quê? O agente, além de não ter se preocupado com a própria conduta e isso ter gerado o resultado morte, ele ainda não observou uma regra técnica que existia e que estava vigente para pautar como ele deveria ter exercido aquela profissão, arte ou ofício. Então, é aquilo, o agente ele já está errado porque ele já não deveria ter feito o que ele fez, mas além dele ter feito o que ele não deveria, ele ainda descumpriu uma normativa técnica que dizia como ele deveria ter feito, se era o caso de fazer. Então, aqui se liga muito com a imperícia justamente por isso, porque a imperícia se refere a não ter a expertise necessária para alguma coisa. E aqui só piora a situação no caso da imperícia, por exemplo, porque além da pessoa não ter uma expertise necessária, ela não observou a normativa técnica que existe para pautar como aquela atividade deveria ter sido realizada. Segunda causa de aumento de pena, se o agente deixa de prestar um imediato socorro à vítima ou se ele não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, o agente faz alguma coisa que acaba levando a vítima à morte. Não por dolo, por culpa ou homicídio culposo. Seja por imprudência, negligência ou imperícia. Beleza. Ele tá vendo que a vítima ali tá sofrendo, tá agonizando, enfim, tá à beira da morte e ele não faz nada, ele não tenta diminuir as consequências do ato, ele não se preocupa em pegar a vítima e levar para o hospital, ou em chamar uma ambulância, chamar um médico, gritar, fazer alguma coisa. Ou pior, ele foge, ele só sai correndo, some dali, larga a pessoa para morrer sozinha, só para evitar o flagrante. Se isso ficar constatado durante o inquérito e depois durante o processo crime, se isso fica constatado, especialmente por prova documental, prova testemunhal, que o agente não tentou diminuir as consequências do seu ato, ou ainda que ele fugiu, isso pode piorar em muito a situação dele, aumentando em até 1/3, aumentando em 1/3 a pena. Por quê? O agente ele já fez algo que ele não deveria. Aí ele já não se preocupou com a própria conduta e a conduta dele, a conduta irresponsável, acabou levando à morte de outra pessoa. E além dele não ter tido responsabilidade com o próprio comportamento, ele não tenta amenizar as consequências do que ele fez. Então, ele faz e deixa. Ele faz besteira e vai deixando e vai largando e deixa a pessoa para morrer sozinha. Causa de aumento de pena. Então, essas duas. E por fim, a figura do perdão judicial, que está prevista no parágrafo 5º do mesmo artigo 121, que é: na hipótese do homicídio culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingem o agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Como assim? Eu costumo dizer que é quando o crime se torna o próprio castigo para quem cometeu. E aí acaba se tornando desnecessário condenar a pessoa. Mas isso aqui é raro, isso aqui não é em todos os crimes culposos. No homicídio culposo, isso aqui se aplica. Mas também não é sempre, porque vai ter que ficar muito bem comprovado que a própria prática do homicídio culposo já gerou um trauma e um peso emocional, psicológico na vida daquela pessoa, ou mesmo até alguma sequela física, que só isso já basta, só isso já é castigo suficiente. Eu não me esqueço nunca de um caso que a Luzia contou em sala, de um aluno dela, há muito tempo atrás, há muitos anos, de um aluno dela que, se não me engano, ele era cego de um olho. Eu acho que ele não enxergava de um olho. E daí, enfim, foi seguindo, um dia conversando com ela, só com ela, aí ele contou que num acidente, se não me engano, depois vocês podem tirar essa dúvida com ela. Num acidente, ele teve alguma conduta ali irresponsável, eu não sei qual das modalidades da culpa foi, mas enfim, por uma irresponsabilidade dele, ele acabou matando a própria mãe num acidente de carro. E perdeu a visão de um olho. Então, percebam que, imagina a situação de uma pessoa que, por irresponsabilidade dela mesma, acaba perdendo a própria mãe num acidente, né, gerando a morte da própria mãe e acaba perdendo a visão de um olho. A vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma, o psicológico, enfim, e inclusive a saúde física daquela pessoa, né, perdeu a visão.
Então, assim, é de uma carga emocional tão grande, e física também, que acaba que o perdão judicial foi aplicado, porque não. A sanção penal, ela seria quase como cutucar cachorro morto, assim, se for para dizer de um jeito bem brasileiro. A sanção penal, nada seria um castigo maior do que gerar a morte da própria mãe por irresponsabilidade. Perder a própria visão por irresponsabilidade. Então, entendem? O perdão judicial, ele é raro, ele não se aplica a muitos crimes. E ele para ele ser aplicado, tem que ficar comprovado que a irresponsabilidade da pessoa que levou aquele homicídio culposo, por exemplo, já se torna o próprio castigo para ela. Enfim, seguindo, isso eu tô contando, lembrando da história que a Luzia contou pra gente, mas eu nem lembro se foi isso mesmo, se foi um acidente de carro, enfim, mas eu me lembro dessa história dela ter conhecido um aluno que teve o perdão judicial, então depois vocês podem tirar essa dúvida. Então, é isso que eu tinha para comentar com vocês sobre homicídio culposo. O bem jurídico tutelado é a vida humana extraterrina, as penas são essas, do Código Penal e do CTB, sujeito ativo qualquer pessoa, sujeito passivo qualquer pessoa, o elemento subjetivo é a culpa, seja ela consciente ou inconsciente, as 3 modalidades da culpa: imprudência é fazer algo que não deveria, negligência é deixar de fazer algo que deveria, e imperícia é fazer algo mesmo sem ter a expertise e a formação acadêmica necessária para tanto. A consumação se dá no momento da morte da vítima, a tentativa não é possível, e as causas de aumento de pena são 2, se o crime resulta de inobservância de norma técnica ou se o agente não age para amenizar as consequências do seu ato. E, por fim, o perdão judicial se aplica quando as consequências da infração atingem o agente de forma tão grave que a sanção penal acaba se tornando desnecessária. Seguindo. Crime de domínio especial, domínio social estruturado, previsto em lei especial. Ele é bem recente, ele é da lei, ele está previsto na lei 15.358 de 2026, que alterou o 121, parágrafo 2º, a linha D do Código Penal, que era uma causa de aumento de pena do crime de homicídio padrão e se tornou um crime autônomo. O que é esse domínio social estruturado? É quando o homicídio doloso, aqui, importante, elemento subjetivo aqui tem que ser o dolo, quando o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a concretização das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal ao crime organizado no Brasil. Então, quando o homicídio doloso é cometido por esse tipo de organização criminosa, para concretizar alguma das condutas que estão na lei do marco legal do crime organizado, vai acontecer o que a gente chama de crime de domínio social estruturado. Eu não coloquei as condutas do artigo 2º dessa lei, por serem várias, e porque fica interessante que vocês estudem, a título de curiosidade, o que é esse marco legal do crime organizado, e quais são essas condutas previstas no artigo 2º da lei que institui. Mas, para fazer um raciocínio lógico, até para prova, se for cair, se é homicídio doloso praticado por um tipo de organização criminosa, né? Seja organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, uma dessas 3. Homicídio doloso praticado por uma dessas 3 organizações criminosas para concretizar uma das condutas previstas no artigo 2º do Marco Legal. Aí, quando tem esses 3 aspectos presentes no caso concreto, eu vou ter, então, o crime de domínio social estruturado, cuja pena é de reclusão de 20 a 40 anos, a mesma do feminicídio. Ambas são as maiores penas do Código Penal. Então, eu não vou me aprofundar muito, primeiro por ser um crime muito recente, a gente nem tem tantos julgados, assim, por isso eu nem trouxe jurisprudência, nem tem muitos livros atualizados sobre isso. Eu quis trazer apenas um apanhado geral da lei, do texto da lei, só para vocês entenderem qual é o raciocínio que tem que ser feito. Homicídio doloso praticado por uma dessas 3 organizações criminosas no contexto da atuação para concretizar uma das condutas que está prevista no marco legal. Se eu tenho esses 3 aspectos presentes, no caso concreto, então está caracterizado o domínio social estruturado, cuja pena de reclusão de 20 a 40 anos. Lembrando, reclusão, regime inicial de cumprimento de pena, pode ser fechado, semiaberto ou aberto, a depender de 2 coisas:
reincidência ou primariedade, porque se o réu é reincidente, ele começa sempre no regime mais grave, ou primariedade, se ele for primário e tiver bons antecedentes, daí eu vou olhar para o quantum da pena. Pena de 2 a 4 anos, começa no regime aberto, de 4 a 8 no semiaberto, superior a 8 começa no regime fechado. Detenção, mesma lógica, só que não tem a possibilidade do regime fechado na detenção, só do regime aberto. Se o réu é reincidente, ele vai começar no regime mais grave. Daí sim ele vai para o regime fechado, mesmo que seja detenção. Agora, se ele é primário com bons antecedentes, vou olhar para o quantum da pena. Pena de até 4 anos, regime aberto, pena acima de 4 anos, regime semiaberto. Então, sempre importante fazer essa lembrança, esse rememorar coletivo. Eu gosto de fazer isso porque é nessa recapitulação que a gente realmente percebe que aprendeu ou não o conteúdo. Prosseguindo. Por fim, quero mencionar com vocês o crime de vicaricídio, que também está previsto numa lei especial editada agora em abril, dia 9 de abril de 2026, foi sancionada a lei que prevê esse tipo penal. A lei do domínio social estruturado é de março. Eu não vou lembrar o dia, é de meados de março. E a lei que institui o vicaricídio é agora de 9 de abril de 2026. Ela foi sancionada nesse dia. Aqui eu trouxe primeiro um apanhado geral e um link de uma matéria no G1 muito interessante que eu li quando a lei ainda estava tramitando no Congresso. Ela ainda não tinha sancionado, mas é uma matéria bem completa que explica o tipo penal. Esse trecho aqui que está em itálico, eu tirei dessa matéria, inclusive, que eu achei bem explicativo, assim, da natureza do crime. Então, eu achei bem legal. Depois, a título de curiosidade, vocês podem ler essa matéria. Aqui, ó, ela é do dia 26 de março, mas a lei foi aprovada depois, né? Foi sancionada depois, mas é uma matéria bem completa. Eu trouxe ela só a título de curiosidade. Essa lei, 15.384, criou o tipo penal autônomo do vicaricídio, que pune um agressor que mata descendentes, ascendentes, dependentes ou pessoas próximas de uma mulher com o fim específico de lhe causar sofrimento. Lembrando que o tipo penal do feminicídio, ele previa causa de aumento de pena, agora eu não vou me lembrar se é causa de aumento de pena ou agravantes, acho que são causas de aumento de pena, quando o homicídio é cometido em determinadas circunstâncias. Quando a mulher está no período, está grávida ou no período pós-parto, ou quando é cometido numa presença física ou virtual de ascendentes ou descendentes, enfim. E o crime de vicaricídio vai nessa linha. Aqui o crime de vicaricídio, ele quer punir o agressor que mata essas pessoas próximas da mulher com o fim específico de lhe causar sofrimento. Então, o feminicídio, ele quer punir o agressor também, mas ele quer punir o agressor por matar a mulher. Seja num contexto de violência doméstica ou familiar, seja num contexto de menosprezo à condição de mulher. Aqui, ele quer punir o agressor também, mas ele quer punir o agressor que mata não a mulher, mas sim pessoas próximas dessa mulher, para gerar sofrimento, para gerar angústia a essa mulher. Então, o trecho da matéria eu achei muito interessante porque dá uma ilustrada boa nisso. A violência vicária acontece quando o agressor de uma mulher provoca danos às pessoas com as quais ela mantém vínculo afetivo, como filhos, pais e seus dependentes diretos, com o fim específico de lhe causar sofrimento, punição ou alguma forma de controle ou punição sobre ela. Então, é uma maneira muito cruel, do agressor tentar exercer algum tipo de manipulação sobre aquela vítima, sabe? Ele machuca, mata alguém que é importante para essa mulher, para tentar controlá-la, para tentar puni-la. E isso é tão, tão, tão cruel. E, infelizmente, isso acontece tanto, tanto, tanto. Enfim, é muito triste. Mas que bom que finalmente há um tipo penal para punir essa conduta em específico. A lei que tornou o feminicídio um crime autônomo já foi uma vitória, e essa lei que torna o vicaricídio um tipo penal autônomo também é uma nova vitória, porque além de punir o agressor que mata a mulher, ele protege, resguarda também as pessoas que estão na rede de apoio daquela mulher. Porque geralmente essas pessoas que são machucadas para punir a mulher são pessoas que servem como rede de apoio dessa mulher que está em situação de violência, seja seus filhos, seus pais, enfim, pessoas que estão próximas
Mas por estarem de fora, percebem a gravidade daquela situação. E muitas vezes o agressor quer eliminar essas pessoas a título de punir e de isolar, de manipular ainda mais aquela mulher. Sujeito ativo aqui, qualquer pessoa, é crime comum, mas em regra vai ser o agressor da mulher. O sujeito passivo, imediato, ou seja, a vítima que efetivamente vai sofrer com o crime, são as pessoas próximas. Filhos, pais, parentes, enfim, pessoas que ou sejam parentes ou que dependam daquela mulher de alguma maneira. Geralmente, e eu gosto de ler dessa maneira, são pessoas que estão na rede de apoio daquela mulher. E tem a vítima mediata também, que é a própria mulher, que não é ela que está sendo agredida nesse caso, fisicamente, mas ela acaba sofrendo indiretamente o dano psicológico e emocional. Imagina uma mulher que tem, sei lá, enfim, voltei, tive um pequeno probleminha aqui. Imaginem uma mulher que tem um filho assassinado, por exemplo, que foi o grande caso que deu origem a essa lei, que foi o caso daquela mulher de Goiânia, acho que ela era de Goiânia, não me lembro, eu sei que era do Centro-Oeste, né, que o pai matou os próprios filhos e depois se matou só para punir a esposa por conta de uma suposta traição. Imagina a dor de uma mãe perder um filho, ponto. Mas imagina a dor de uma mãe perder dois filhos por vingança do marido, por uma suposta traição, que ainda que tivesse acontecido, jamais justificaria matar duas crianças para punir a esposa, para punir uma pessoa. Imagina o nível de dano emocional que essa mulher não sofreu, além de todo o julgamento, porque infelizmente existem pessoas doentes a ponto de achar que esse homem estava certo de matar os próprios filhos e se matar como forma de punição para ela. Então, a mulher aqui no vicaricídio não é a vítima direta, não é quem sofre a violência na carne, mas é quem sofre a violência na alma. Então, por isso, ela é a vítima mediata, vamos dizer assim, a vítima secundária, entre aspas. A objetividade jurídica é a vida da vítima direta e a integridade psíquica da mulher. Então, é um crime que também tutela a vida humana extrauterina, mas além disso, num sentido mais amplo, a integridade psíquica da mulher que está tentando, da mulher que é o objeto da violência desse agressor, né? Da mulher cujo dano emocional é o objetivo do agressor. O elemento subjetivo aqui é o dolo específico. Aqui não tem como ter culpa, porque é machucar, é matar alguém para punir outra pessoa, para gerar sofrimento a outra pessoa. Então aqui necessariamente existe a intenção. Existe a intenção tanto de machucar essa pessoa, que é a vítima imediata, quanto de gerar sofrimento a essa mulher, que é a vítima imediata. Então, não tem forma culposa. Não tem como ter. E o objetivo aqui não é apenas eliminar a vida, reitero, mas causar sofrimento, punição ou exercer alguma forma de controle sobre essa mulher. A consumação vai se dar com a morte da vítima direta, né? Porque o vicaricídio ele é um crime que tutela de maneira geral a vida humana extrauterina, mas vai admitir tentativa. Mas então, ele se consuma com a morte da vítima direta, por ser crime material, ele precisa da produção do resultado morte. E a consumação vai independer de a mulher efetivamente sentir o sofrimento ou não. Porque aqui é um ponto até que se poderia levantar algum tipo de questionamento. Ai, mas para pessoa poder, para o agressor poder incorrer nas penas do vicaricídio, tem que ficar comprovado que a mulher efetivamente sofreu ou não, sendo que entende o quão absurdo é esse questionamento? Porque primeiro, é uma pessoa com quem a vítima nutre algum tipo de vínculo, algum tipo de afeto, então sim, vai haver um sofrimento. Mas a existência ou não do sofrimento não pode, de maneira nenhuma, ser conditio sine qua non da condenação, conditio sine qua non da incorrência no crime de vicaricídio. Não é porque
esse sofrimento, por exemplo, não é um sofrimento estridente, muito aparente, que ele não existe. Essa vítima pode muito bem estar sofrendo em silêncio e esse agressor querer se utilizar disso para dizer que ela não está sofrendo, então que ela que ele não pode incorrer nas penas do vicaricídio. Entendem o quanto isso é absurdo? Então, a consumação independe da mulher sentir o sofrimento. A tentativa é possível, lembrando que a tentativa é início de execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Plenamente possível aqui. Por exemplo, um agressor que dispara contra o filho, mas essa criança sobrevive graças a um socorro médico. Seria, por exemplo, esse exemplo lá da mulher que teve os 2 filhos assassinados pelo marido e depois ele se matou. Se, por exemplo, uma das crianças tivesse sobrevivido, é que ele se matou, né? Mas vamos pensar que ele matou um dos filhos só, e ele sobreviveu e uma das crianças sobreviveu. Seria homicídio consumado em relação à criança que faleceu e tentativa de homicídio em relação à criança que tivesse sobrevivido. Isso se ele tivesse sobrevivido para incorrer na pena. No caso, isso usando só para ilustrar, porque essa lei não se aplicaria ao caso, mesmo que ele tivesse, o adulto tivesse sobrevivido, né, o marido, agressor, porque a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, essa lei, por ser posterior ao caso, não se aplicaria, mas eu estou usando esse exemplo só para ilustrar para vocês que se o marido e uma das crianças tivesse sobrevivido e a outra tivesse falecido, seria homicídio consumado em relação a que morreu e homicídio tentado em relação a que sobrevivesse. Lembrando que a pena da tentativa é a mesma do crime consumado, reduzida de 1 a 2/3, a depender da proximidade da consumação. Essas são as referências que eu sempre recomendo e utilizo. Direito Penal Esquematizado, do Vitor Eduardo Rios Gonçalves com o André Stefan. Eu estudo aprofundadamente pelo curso de Direito Penal do Vitor. E para a prova, para fazer revisão, resumos rápidos, eu uso o Direito Penal Esquematizado. Para essa monitoria de hoje em específico, eu não coloquei no slide, mas além disso, eu utilizei as 2 leis especiais que saíram, né? A lei do vicaricídio, 15.384 de 2026, e a lei do domínio social estruturado, 15.358 de 2026. Eu usei esses 2 dispositivos legais, além dos livros, e o Código de Trânsito Brasileiro para falar do homicídio culposo. Então, é interessante vocês lerem esses dispositivos legais, lerem o Código de Trânsito para entender o homicídio culposo na direção de veículo automotor. E se restar alguma dúvida, vocês podem falar comigo na faculdade, podem mandar e-mail, podem me mandar mensagem, sempre de maneira muito respeitosa, com atenção ao horário, por conta do meu horário de aula. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido e que a monitoria ajude vocês no estudo diário. Lembrando que a monitoria é só um brilhinho por cima do conteúdo que o professor ministra em sala, e o conteúdo que o professor ministra em sala também é só uma exposição, é só a ponta do iceberg para que vocês, com as suas próprias capacidades, possam se aprofundar no estudo da matéria. Então, eu espero que eu tenha ajudado, que tenha ficado claro, e até semana que vem.